Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. O que eu tenho para mostrar para vocês é algo assim muito impressionante, né? E tem uma certa lógica, tá bom? Claro, né, que todo o assunto polêmico, né, ele é discutível, certo? Mas o que o pastor fala aqui é muito relevante e tem algo a ver mesmo, né? O sistema de controle mundial que nós conhecemos, que está no livro de Apocalipse, que é a chamada marca da besta, né? Eu discordo de muitas pessoas que falam que 666 é o número da besta. Não, eu acho que a Bíblia não cometeria uma gafe tremenda, né? Na Bíblia fala, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Está mandando fazer o cálculo para obter o número da besta. E esse número é 666. É aquela velha história da matemática, né? Descubra o valor de X. Mas você precisa de um número base para você fazer o cálculo e descobrir qual é o valor de X. Então a marca da besta, no caso, seria o X. Então vamos descobrir qual é o valor. E foi dado por Deus, né, um número base. 666, que é número de um homem, é número de homem, certo? Então, é a base de cálculo, ok? Existem muitos cálculos em cima disso, não é só eu que defendo essa tese, né? Existem muitas pessoas, muito mais importantes que eu, é claro, que defendem também essa mesma tese, né? A Bíblia é bem clara. Agora, o que o pastor fala aqui é muito interessante, que eu vou mostrar para vocês. É muito interessante. E realmente é aquilo que nós vemos falando todos os dias aí, certo? Estamos chegando no final, estamos aí, próximo da redenção. Isso que é mais importante, né? Então, vamos lá, prestar atenção, olha bem. O pastor faz alerta sobre implante de chip em cérebro humano. Não sei se vocês estão sabendo, o Elon Musk, que é dono de uma grande empresa aí, de automóvel, tecnologia, é um cara muito inteligente, segue muito a linha de Nikola Tesla, né? E ele é o dono da Tesla, tá bom? Então ele é um camarada inteligente, ele tem umas ideias que são assim mirabolantes, mas que realmente quem tem conhecimento da escritura vê que uma coisa liga a outra. E as profecias vão ter que se cumprir. Por parte de quem? Não sabemos, mas vai ser cumprida, né? Então tá aí, né? Em vídeo, né, o pastor Lamartine Pozzella, não sei se vocês conhecem, excelente pessoa, conheço o pastor Lamartine Pozzella há muitos anos, né? Não pessoalmente, assim, tenho amizade com ele, mas meu filho mesmo já fez live com ele, e é uma pessoa de muito conhecimento, tá bom? Então está aqui o pastor Lamartine Pozzella, que eu admiro bastante. Ele comentou pesquisas da empresa Neuralink. A Neuralink pertence ao Elon Musk, que é o dono da Tesla, né? E ele tem sido muito polêmico ultimamente, certo? Juntamente com outros milionários aí, bilionários, né? Então tá aí, né? Em vídeo o pastor faz alerta a respeito de implante de chip no cérebro, em cérebro humano. Porque o Elon Musk, ele já tem um sistema, eles estão, lógico, desenvolvendo mais ainda, né? E esse sistema é para colocar um chip dentro do cérebro. Por quê? Porque a partir do seu cérebro, você controlar máquinas, sem precisar usar a mão, nada, usar só o pensamento. Então, eles estão bolando isso, e já é possível, tá? Já é possível. Em um vídeo divulgado no último dia 27 de maio, o pastor Lamartine Pozzella fez uma avaliação sobre a empresa Neuralink, que eu falei que é de propriedade do Elon Musk. Não sei se estou pronunciando certo o nome dele, mas é por aí. Que foi fundada por Elon Musk, ok? Que pretende realizar testes de implantes neurais em humanos. Até certo ponto, esses implantes são ótimos, são muito bons, muito bem-vindos, porque é para curar problemas
físicos das pessoas, né? Diversas doenças, então é muito bom. Só que assim, é como o Santos Dumont inventou o avião, ele tinha uma ideia, mas alguém bateu o olho e falou, mas dá para soltar bomba lá de cima. Vocês entenderam? Pegaram o que era bom e já colocaram o maligno em cima. E o avião, ele passou a ser usado como uma das mais terríveis armas. Ele é benéfico para a humanidade? Sim, mas é uma terrível arma de destruição em massa, de vidas humanas, né? Então tá aí, o avião que foi feito primeiramente pensando em paz, né? Pensando em conforto, em agilidade, acabou sendo transformado numa arma terrível. Isso faz parte, né? Esse chip é a mesma coisa, tá bom? A ideia apresentada em 2019 visa conectar o homem com as máquinas, basicamente implantando um chip no cérebro humano. Tá bom? Não interessa por parte de quem, como é feito, é o que eu falei. As profecias se cumprem. Não volta a palavra de Deus vazia para ele, não. Tudo que Deus falou vai se cumprir do jeito que ele determinou. Agora, cada coisa no seu tempo certo. Isso aí é uma lógica. Não tem como escapar da profecia. Ela vai cumprir. Agora, Deus, ele sempre, no meio de uma profecia, ele dá um escape. Certo? Ele sempre dá um escape. Então, aqueles que creem, que confiam, que obedecem, e estão atentos às escrituras, ele sempre vai ter um meio de escapar de tudo isso. Tá bom? Então, ao analisar a tecnologia, o pastor Lamartine Pozzella lembrou do número da besta citado pela Bíblia. É o que eu falei, o número 666. Mas o que eu falei, é discutível isso, né? Porque o número da besta não é o número 666. É uma base de cálculo. Aquele que tem entendimento, calcule. Se Deus mandou eu calcular, ele não me daria o resultado sem eu fazer o cálculo. Concordam? Essa é, na minha opinião, a maior possibilidade de ser o número da besta, que ele coloca aqui como 666, certo? O 666. Quanto mais nós analisamos os avanços tecnológicos, mais convicção eu adquiro de que a marca da besta não será simplesmente uma inscrição. Com isso eu concordo. Eu concordo plenamente com isso. Que a marca da besta, chamada marca da besta, não é só uma inscrição, não. Isso aí foi uma figura de linguagem, vamos dizer, né? Para determinar a profecia. Mas é claro que a marca, chamada marca da besta, ou o controle, certo? Que vai existir, besta é poder, então a marca do poder, vamos traduzir assim, né? Então eu acredito que é uma coisa muito tecnológica e que tem o poder de controlar. E para ter o poder de controlar, é uma coisa muito... Não é só uma inscrição, é uma coisa muito íntima. É uma coisa ligada, provavelmente, dentro do corpo mesmo. Né? Eu acredito. Não, ninguém é obrigado a concordar comigo. Isso é uma opinião apenas. Né? A gente sabe que essa marca será feita na mão direita ou na testa. Tá ok? Existem significados aí também. Certo? Existem significados aí. Então, temos que estar atentos a cada palavra, porque cada palavra tem um sentido. E nós temos que entender todo o significado. E entender só uma parte do significado nos deixa mancos, como dizia o pastor André. Certo? Ficamos mancos. E não podemos mancar na questão de profecia, né? Na minha opinião, é um dispositivo eletrônico. Ele está dando a opinião dele. E eu concordo com ele, plenamente. Tá? Talvez não seja assim, nesse sistema eletrônico que nós conhecemos. Estão desenvolvendo aí alguns sistemas que é incrível. Tá? Incrível. Que vai muito além daquilo que a gente pode imaginar. Que pode ser implantado no corpo humano.
Então, é um tipo de produto eletrônico mais orgânico, sei lá, eu não entendo disso. Mas é terrível. O avanço tecnológico está tremendo, né? Então, ele fala que é um dispositivo eletrônico, um microchip ou um nanocomputador. Eu concordo com tudo isso aqui. Implantado no ser humano, e ele será um artefato de grande utilização, não só para armazenar dados das pessoas, como também para dar uma certa segurança num caso de sequestro, tá vendo? Essa parte aqui eu concordo. Quando a pessoa fala, um chip na pessoa, na questão de sequestro, na questão para localizar pessoas e mesmo animais, aquilo, eu concordo perfeitamente. Mas o que eu estou falando, o chip em si não é pecado, não é, o controle mundial, o chip em si, o sistema em cima disso é. E o sistema, sim, ele vem forte. E eu acredito com uma tecnologia muito mais avançada que um simples chip. Certo? Mas o grande passo que eu falo já é o quê? A moeda digital. Acabando com o dinheiro, e a doença colaborou para isso, porque agora estão todos para acabar com as moedas físicas, até o Brasil, Estados Unidos. Então, lançando a moeda digital, veja bem, você não pega mais o dinheiro na mão. Não tem como eles não te controlar. Eles te controlam facinho, facinho. É o que eu falo sempre, basta apertar um botão e você não compra e nem vende. Você perde todo o valor que você tem. Compreendeu? Então, tá aqui. Vamos lá. Então ele dá certa segurança em caso de sequestro. E também a capacidade que essa pessoa vai ter de interagir com as máquinas. Olha aí, ó. Essa é a parte principal que ele fala. Interagir com as máquinas. Você, através do cérebro, por causa desse chip implantado, vai poder interagir com as máquinas, com os computadores, simplesmente com o pensamento. Viu? Que coisa terrível. A ideia principal de Elon Musk, certo? É que seja uma interface do cérebro com as máquinas. Então veja bem, em certos casos também aqui é bom, porque tem pessoas que não têm movimentação no corpo. Tem pessoas que os membros deles são estáticos, ele não mexe os braços, as pernas, é só ali, ó, o pescoço. Então essa pessoa, com o cérebro, ele vai conseguir ligar a televisão, ele vai conseguir fazer com que a máquina prepare o alimento para ele, entendeu? Quer dizer, tudo isso vai ser desenvolvido, está sendo desenvolvido, né? Então, para essas pessoas com essa deficiência de mobilidade, vai ser ótimo. Eu estou falando, tem o lado bom, mas é o que eu falei, é como um avião, foi feito com uma ideia boa e depois usaram ela para o mal. E hoje é um instrumento de destruição, certo? De aniquilamento de vidas, né? Então estamos aí. Então vamos lá, né? Então mostra que é uma interface, né, do cérebro com as máquinas. Tipo aqueles filmes, né, que mostra os robôs, as pessoas com chips no cérebro, já mostram tudo isso. E ele tendo contato com as máquinas, né? Então tá aí, certo? Você vai poder acessar o Google e simplesmente com um sinal do pensamento. Quer dizer, hoje você acessa o Google com um botão. Então você vai acessar o Google só com o pensamento, tá? Vai poder fazer pesquisas sem ter que usar um computador imediatamente. Olha só. Está tudo aqui no cérebro. As pesquisas todas. Está entendendo? O que vai ser de grande valia para pessoas que não conseguem escrever por alguma dificuldade motora, que eu acabei de falar. Então isso vai ser ótimo. A pessoa com o cérebro, ele vai fazer tudo aquilo que ele deveria fazer com as mãos, com os braços e não pode. Certo? Isso será um cérebro turbinado. O pastor afirmou ainda
que estamos caminhando para uma era de controle. Eu acho que aqui ele falhou. Nós já estamos sendo controlados, né? Não caminhamos mais, né? Nós já estamos sendo controlados. E esse avanço na questão de saúde, dessa doença no mundo todo, mostrou o grande poder, certo? O grande poder que fala lá em Mateus 24. Mostrou o grande poder que nações poderosas, com sua tecnologia, sua biotecnologia, né? Eles têm, certo? Essa facilidade para poder dominar o mundo inteiro, controlar o mundo. Hoje nós estamos aí, assim, próximo de um grande conflito mundial entre nações poderosas por causa dessa grande disputa. Porque um tinha a hegemonia, outro está assumindo o lugar. Então a briga é feia, certo? Então nós estamos vendo aí que o controle já existe. Ele está se expandindo, tá? Então o pastor afirmou ainda que estamos caminhando para uma era de controle. Eu acredito que já estamos sendo controlados, ok? Eu não tenho dúvida de que estamos caminhando para uma era de controle. O pastor Lamartine Pozella fala. Me desculpem, não gosto de teorias de conspiração. É o que ele está falando, não gosto de teorias de conspiração. Eu também não gosto. Só que a gente é obrigado a analisar o que está acontecendo e ver o caminho que está tomando, né? Mas isso tem muito a cara de ser um instrumento do anticristo, diz o pastor. Que o anticristo, né? Ele vai usar para governar o mundo inteiro. O chamado anticristo, ele já está mexendo na parte monetária, mudando as moedas do mundo. Então, as moedas já é uma preparação para esse controle mundial do qual terá esse homem. Que eu, particularmente, tá? Isso é particular meu. Eu não vejo esse homem como um ser humano comum, normal, não. Como eles estão aí atrás de extraterrestre ou de outras dimensões, não sei o que lá, algo o homem vai encontrar, ou já encontrou. Certo? Você vê que aquele acelerador de partículas lá na Europa, certo? De Hadron, né? Aquele acelerador de partículas, ele abre buracos negros. Teve cientista que falou que aquilo é um perigo, porque vocês podem causar uma destruição de todo o planeta e até da Via Láctea. Cientistas falando isso. Olha com o que o homem está mexendo. Então, algo estranho tem aí. Na frente do sistema lá do acelerador de partículas na Europa, na frente tem a imagem de um deus, Shiva, certo? Um deus hindu. O que tem a ver uma coisa com a outra? Só uma pergunta. Ok? Então vamos lá, né? Mas isso tem muito a cara de um instrumento do anticristo que vai usar para governar o mundo inteiro. E pode ser mesmo a marca da besta. Pode ser o início, certo? O sistema, né? O chamado microchip, né? Que será implantado na mão ou na testa das pessoas, segundo o pastor, né? O microchip, como mencionado no livro de Apocalipse, e se a possibilidade de se conectar à internet existir somente para aqueles que aceitarem a implantação do microchip, não compra, não vende quem não tiver a marca, o sinal, entendeu? Quem não tiver o controle, né? Ou não aceitar ser controlado. Acredito que a maioria vai ceder à pressão. Com isso aqui eu concordo também, né? E quando o governo do anticristo, chamado homem do pecado, se levantar, essas coisas não serão opcionais, mas obrigatórias. Isso é verdade, certo? E aqueles que não quiserem passam a ser execrados, perseguidos.
ok? Com consequências terríveis, né? O pastor deixou um conselho e falou sobre o arrebatamento. Pastor Lamartine Pozzella, né? De qualquer forma, tudo que estamos vivendo é surreal. Olha o que eu tenho falado aqui e olha o pastor confirmando, né? Tudo que estamos vivendo é surreal. Eu estudo sobre o assunto desde 1992 e posso dizer que a coisa está mais perto do que imaginamos. Vê que eu falo? Nossa redenção está ali, a um passo, está muito próxima, está aqui o pastor confirmando. Busque a Deus e ao Espírito Santo, diz o pastor. Confesse que Jesus é o Senhor da sua vida e se prepare, porque o arrebatamento deve estar muito próximo. Significa que o quê? Eu falo sempre, a redenção está próxima. Nossa redenção está a um passo. Ok? Então você vê que o avanço tecnológico tem muito, mas muito a ver com o final dos tempos, com o cumprimento das profecias. Na antiguidade, as coisas aconteciam, né? Toda a profecia se cumpria, mas de acordo com o sistema de governo, de acordo com as pessoas que governavam, de acordo com o tipo de exército, tudo se encaixava na profecia. Então é o que eu disse, e que está na Bíblia. A palavra de Deus não volta vazia para ele. Antes, faz tudo aquilo para que ele a determinou. Ok? Isso mostra que estamos muito próximo, falta pouco, e nós temos que fazer o que o pastor falou, é verdade. Orar, nós temos que jejuar, clamar, certo? E buscar a Deus enquanto há tempo, porque vai chegar um momento que não vai dar mais tempo. Vai chegar esse momento. E aí você vai estar totalmente confuso. O que estão preparando é um engano muito grande, terrível no mundo, que vai deixar muita gente confundida. E não adianta bater no peito e dizer, eu conheço, eu não vou cair nessa. Vai. Se você não estiver firmado em Deus e na sua palavra, você vai cair. Com todo o conhecimento que você tem em tudo. E não é eu que falo, não. A Bíblia diz que se Deus não tivesse abreviado aqueles dias, até mesmo os escolhidos cairiam. Tá bom? Então vamos tocar em frente nossa fé, firmar com o nosso Criador, sabendo que o final desse sistema se aproxima e o começo da redenção está logo aí. Shalom, um forte abraço para todos, que o Eterno te abençoe e guarde. Obrigado pelo seu carinho, hein?